O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos então celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. É o início, os primeiros passos que nós damos dentro desse tempo, a partir da última quarta-feira que nós fizemos a imposição de cinzas àqueles que participaram das celebrações. E aí é só recordar que o tempo quaresmal, a Igreja nos proporciona a cada ano não apenas um tempo de preparação para as celebrações da Páscoa, mas também é um tempo de uma autoavaliação de como nós estamos com o nosso discipulado, aquilo que nós conseguimos com as virtudes e aquilo que nós precisamos melhorar com os nossos vícios e os nossos pecados. E realmente, quem consegue se entregar de fato nesse tempo, é um tempo de transformação, é um tempo verdadeiramente de conversão
realmente de voltar o nosso coração, de voltar o nosso olhar ao Senhor. E aí as nossas práticas penitenciais, que a igreja nos proporciona e nos ensina, através do jejum, da abstinência, da mortificação, da esmola e da oração, é para poder nos ajudar nesse tempo. Realmente atitudes que demonstram o quão entregues estamos para viver esse tempo e o quão dispostos estamos realmente para mudar de vida e nos tornar uma pessoa melhor. E aí as leituras de hoje, especialmente a primeira, vai tocar nas nossas práticas penitenciais, e o Evangelho, através do testemunho de Jesus, nos ensinar o que significa a tentação, e a partir do exemplo de Jesus, de como conseguir evitá-las, de como conseguir resistir a elas. Então nós temos a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio. E aí na leitura é dito que ao clamor do seu povo, Deus o ouviu. Deus ouviu o clamor do seu povo. E ao ouvir o clamor do seu povo, que nesse contexto pediu que a libertação da escravidão do Egito, Deus assim o fez, e após essa libertação, a caminhada no deserto concede a esse povo uma terra onde eles podem ali construir a sua história, criar raízes naquele local e passar a experiência que eles têm de Deus de geração em geração. E em forma de gratidão a Deus, eles ofertam os primeiros frutos que aquela terra concedeu, agradecendo a Deus por ter os ouvido, agradecendo a Deus a terra que lhes fora dada, a terra que lhe havia sido prometida e que depois lhes fora dada. E aí nós podemos fazer esse paralelo com o tempo quaresmal que nós estamos vivendo. Como assim? O clamor do seu povo, o nosso clamor, pode de fato ser ouvido por Deus. E como que nós fazemos esse clamor? Através das práticas penitenciais que esse tempo nos proporciona e nos chama a viver. Mas só que ouvir o nosso clamor não é para qualquer intenção esse tempo. Não é simplesmente para qualquer coisa, mas é para a transformação e para a conversão. Tem gente que reclama que passa os 40 dias da quaresma e não recebe nada de Deus, ou que não vê os frutos desses 40 dias. E aí quando nós questionamos e perguntamos, enfim, e aí a resposta vem de uma maneira muito simples: é porque a intenção não era correta. A pessoa quis aproveitar o tempo para outras intenções, para não dizer intenções simplesmente particulares e mesquinhas. E esse tempo não é para isso. Esse tempo é para a nossa conversão e para a nossa transformação. Tudo que for fora dessa realidade, a pessoa corre o risco de passar os 40 dias em vão, porque não vai receber fruto algum. E quando eu falo que é da transformação, por exemplo, a abstinência, deixar de comer determinado alimento, ou fazer o jejum 1, 2 vezes na semana, o parcial, que é ficar sem uma refeição, ou o completo, de ficar sem
as refeições principais, que não é ficar sem comer, mas comer apenas o necessário para a sua manutenção naquele dia e também para que não passe mal. E aí, isso é para poder ajudar a nos controlar, ajudar a controlar até mesmo o nosso imediatismo, de querer resolver as coisas sem pensar ou pelo calor do momento, e também aprender a nos controlar em relação à tentação, em relação àquilo que nós precisamos mudar em nós. E o grande problema é que, para que Deus possa ouvir também esse nosso clamor, nós precisamos ser sinceros. E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Hoje em dia, com o apogeu das redes sociais, as pessoas gostam de viver um faz de conta, ou demonstrar nas redes sociais uma vida que na prática não existe, simplesmente para poder aparecer, ou simplesmente para poder ter o gosto de se sentir melhor do que os outros. E aí é uma vida sem dificuldade, uma vida de felicidade às 24 horas do dia, onde a pessoa não tem problema algum, onde a pessoa também não tem nem coisa para poder melhorar. E quando eu falo dessa falsidade, desse fingimento, porque não tem outra palavra, também acontece no nosso meio, entre os cristãos, que gostam de colocar nas redes sociais, de demonstrar uma vida de santidade ou uma perfeição que ainda não vivem de fato, que ainda tem um longo caminho a poder percorrer. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas tem muita gente nas redes sociais que amam arrotar virtudes, mas na verdade vivem no seu dia a dia uma vida cheia de vícios, que quem olha de mais perto percebe o quão distante ainda está de Deus. E temos as nossas dificuldades e temos as nossas cruzes, e não podemos ter vergonha disso, porque são esses momentos também que nos amadurecem e que nos aproximam cada vez mais de Deus, e também vão nos tornar pessoas melhores. Eu cito um exemplo desse fingimento, vamos dizer assim. Esse ano eu já completo 10 anos de ministério. Quando eu estava lá entre o 3º e o 4º ano, eu estava numa determinada paróquia, e ali naquela determinada paróquia tinha 2 grupos de jovens que eram bem fortes naquele tempo. E aí esses 2 grupos de jovens eram coordenados por mais ou menos 5 casais, de jovens também. E ali era uma pregação de uma radicalidade sem precedente, uma radicalidade que nem Jesus viveria. E gostavam de apontar o dedo e dizer que eles eram melhores, que eles eram os bons, que as pessoas deveriam seguir o exemplo deles de santidade e não de Jesus. Pois bem, numa determinada situação, 3 casais tiveram o mesmo problema. Não preciso citar, mas casal jovem sem ser casado com problema, vocês já imaginam que seja. 9 meses depois, tiveram a resposta. Mas o que aconteceu? Daí eles vieram conversar com o pároco e comigo, que eu era o vigário, e ali começaram a lamuriar e se colocar como vítimas, que as pessoas do grupo ou as pessoas que estavam ao redor deles tinham os afastado deles, não queriam se aproximar. Um dos casais até falou que eles se sentiam como leprosos, que ninguém podia tocar porque senão ficariam impuros, enfim.
Aí, gente, me desculpe. Aí, nesse ponto, eu sou muito sincero e só virei para eles e falei: primeiro, vamos parar com o vitimismo. Segundo, a forma como vocês estão sendo tratados, vocês estão colhendo o fruto do próprio veneno de vocês, da maneira como vocês sempre pregaram e falaram para esses dois grupos, e a atitude que vocês estão experimentando de maneira amarga, vocês fizeram isso muitas e muitas vezes, não apenas com casaizinhos jovens na mesma situação, mas também com os solteiros, enfim, com os outros. Aí quando a humanidade nossa bate que nós não somos tão virtuosos assim, e se não vigiarmos, podemos cair em qualquer tipo de tentação, em qualquer pecado, aí a pessoa toma um choque de radicalidade, e aí vai entender de fato o que é uma vida de santidade, o que é estar próximo de Deus, e parar de ficar fingindo virtudes que ainda não possui, fingindo uma vida perfeita, até mesmo no nosso ambiente religioso, que praticamente não existe. E isso precisa ficar claro. Aí, dentro ainda da primeira leitura, o povo de Israel oferta, como eu dizia, os frutos da terra em sinal de agradecimento a Deus. Pois bem, nesse tempo de quaresma, nós ofertamos para Deus também, não os frutos da terra, mas as nossas atitudes para a nossa transformação, para a nossa conversão, ou também, se quiser interceder pela conversão de uma outra pessoa, não tem problema. Mas só que nós precisamos ficar com o pé no chão. Eu disse isso na quarta-feira de cinzas, mas vou ser repetitivo, só para que a gente entenda. Tem hora que eu vejo as pessoas falando de penitência, de jejum, mortificação, enfim, de atitudes que são a nossa obrigação como cristãos, como discípulos. Obrigação porque ninguém nos forçou a estar aqui, mas se nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, nós temos um caminho que nós precisamos percorrer e não podemos fugir disso. Aí eu vejo pessoas, por exemplo, vou fazer penitência de vir todos os domingos da quaresma na missa. E aí depois, nem na missa vem e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não se faz penitência de vir à missa porque é a nossa obrigação e preceito vir todo domingo. Aí do que adianta a pessoa vir nos 6 domingos da quaresma, porque o domingo de Ramos é o 6º domingo da quaresma, e aí depois entrar numa situação de pecado mortal, porque não vai vir na missa durante o resto do ano. Ou a pessoa fala assim: eu vou rezar nesses 40 dias, vou fazer essa e essa e essa prática, tá? Mas e aí depois fica como? Aí depois não adianta reclamar que Deus não a ouve, porque ela não continuou, não construiu a sua relação com Deus. E não é apenas em 40 dias que se faz isso. Ou eu vou ver pessoas que falam assim: vou fazer penitência da língua, vou deixar de falar mal de alguém, vou deixar de levantar, de criticar aquele ou aquela colega de trabalho. Gente, o pecado da língua da fofoca, que alguns gostam de falar, é o pecado de não levantar falso testemunho. Então não é penitência que se faz, é conversão, e é para poder se confessar.
e não ficar simplesmente 40 dias sem fazer isso, porque não deveria fazer em nenhum momento do ano. Então, repito, não é penitência, é conversão, é se arrepender e se confessar. Ou a pessoa fala: olha, eu vou agir com honestidade agora nesses 40 dias, não vou tirar dinheiro do meu pai que está idoso, que eu cuido da aposentadoria, não vou continuar retirando, desviando verba no meu trabalho, que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso daqui é roubo. Roubo é um dos 10 mandamentos. E não é simplesmente ficar 40 dias sem fazer. É se arrepender, se confessar e se esforçar em não fazer isso durante toda uma vida. Ou quando a pessoa fala assim: eu vou tratar melhor aquele colega de trabalho, ou eu vou ajudar aquela pessoa que está passando necessidade, que não tem o que comer, e está tudo bem. Não está tudo bem, não é só 40 dias. Essa questão de ajudar o mais necessitado, tratar melhor, seja a pessoa do seu trabalho ou qualquer outra, é agir com caridade. E agir com caridade é obrigação nossa como cristãos, durante toda uma vida, não apenas por 40 dias. E aí eu vejo pessoas nesse tempo querendo simplesmente barganhar com Deus, para poder conseguir coisas que são totalmente supérfluas. E com todo respeito, gente, nós não estamos na posição alguma de barganhar com Deus, mas de ter um coração agradecido por tudo aquilo que Ele fez e faz, e aproveitar esse tempo da quaresma para uma conversão autêntica, e não um faz de conta, e não um fingimento só porque todo mundo faz, ou dizer que está vivendo porque uma grande parcela está vivendo. Não, seja sincero consigo mesmo, porque caso contrário não vai conseguir avançar na vida de fé. Eu repito, não se faz penitência daquilo que é obrigação nossa como cristãos, e muito menos penitência de pecado, porque isso nós devemos nos arrepender do fundo do coração e ir buscar a confissão, para que aí sim fiquemos em dia com Deus. Aí nós temos o evangelho da celebração no dia de hoje, que nos apresenta a tentação de Jesus. De uma maneira muito particular, até mesmo conversando com o Padre Chicão esse final de semana sobre o evangelho, uma coisa que ele disse, eu também concordo, e de maneira particular sempre acreditei nisso, é que Jesus, na sua humanidade, demonstra como é possível resistir à tentação. Jesus, na sua humanidade, nos dá o exemplo que é possível sim de uma vida virtuosa. Aí vem aqueles: mas Jesus era Deus. Jesus era Deus, por isso que para ele era mais fácil pecar. Não, pessoa que fala isso é porque no fundo não quer deixar a vida de pecado, e aí quer arrumar uma muleta para poder justificar o porquê que ela permanece naquela situação. A humanidade, a divindade de Jesus se manifesta depois que a sua humanidade, a sua relação com Deus, enfim, vai amadurecendo. Jesus teve uma vida de oração, é o exemplo para que a gente consiga também resistir à tentação. E aqui a tentação, nós devemos lembrar que é uma situação que o demônio nos coloca. Transforma essa pedra em pão, olha os reinos da terra, se jogue daqui. É uma situação, o demônio colocou. Se vamos cair ou não, depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas e de como anda a nossa relação com Deus. Então não venha com a desculpa de que eu fui forçado. Não foi forçado coisíssima nenhuma. Eu não tive escolha. Mentiroso, teve escolha sim e escolheu o caminho errado. Assuma. Ou a pessoa, aí a célebre frase:
Ah, porque a carne é fraca. Não, não é porque a carne é fraca, é porque escolheu errado, não se deu o devido respeito, seja de maneira individual ou no seu relacionamento, no seu matrimônio, no seu namoro, no seu noivado. Você que não se deu o respeito. E aí, como eu disse, falar que a carne é fraca, ou que não teve escolha ou foi forçado, é desculpa de quem não quer deixar a situação. É desculpa de quem não quer se esforçar em ter uma vida virtuosa e renunciar ao pecado. É diferente daquele que batalha, que luta, que soa para poder ter uma vida virtuosa, e aí teve um deslize. Aí teve, infelizmente, uma situação que não conseguiu resistir, mas se arrepende, volta no caminho e continua batalhando. Tem um abismo muito grande entre aquele que se esforça com aquele que dá desculpas porque quer continuar na situação de pecado, porque quer continuar na situação de erro. E o tempo da Quaresma nos ajuda a corrigir essa situação. Aí nós temos 3 tentações em Jesus. A primeira, quando o demônio tenta ele para poder transformar a pedra em pão. E aí Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Aqui Jesus quer nos dar uma lição sobre a tentação do ter, de possuir, de querer possuir as coisas, seja de maneira material, até mesmo uns que se acham donos dos outros, pessoas que simplesmente querem viver buscando ter simplesmente coisas materiais, imóveis, bens e dinheiro. Aí hoje em dia eu vejo pais que só pensam em dinheiro e querem ter uma vida confortável. Aí terceirizam a educação dos filhos. Aí quando o filho está na adolescência e na juventude, não reconhece a autoridade do pai e da mãe, aí vem pai e mãe choramingar para a gente. Mas quem é o culpado? Foram eles que não se preocuparam com a educação e se preocuparam apenas no conforto e no dinheiro. E não educaram os filhos, não ficaram próximos dos filhos. Aí não adianta reclamar. Mesma coisa marido e mulher, que trabalham porque querem ter e não alimentam a relação de um com o outro. Aí chega um determinado momento em que um não reconhece mais o outro, que um não conhece mais o outro, aí vem a separação. Escolheram errado? Não eram feitos um para o outro? Não, porque não alimentaram, não buscaram alimentar aquilo que era essencial, a relação dos dois, e se colocaram apenas no ter. Ou pessoas que não se contentam com aquilo que têm e só querem ter mais. Aí vem o consumismo da vida. Cuidado, porque o exagero também nos leva a pecar, o exagero nos afasta de Deus. A segunda tentação, Jesus é levado sobre os reinos da terra, e Satanás fala para Jesus que para ele se curvar diante dele, porque ele daria o poder a Jesus de todos os reinos da terra. Pois bem, hoje em dia nós vemos pessoas que brigam pelo poder e não assumem as responsabilidades que determinados cargos e funções representariam. Isso acontece hoje na política, no ambiente de trabalho, e acontece também no nosso meio. Tem hora que eu fico impressionado como que, por exemplo, na vida de paróquia, pessoas que simplesmente querem ter o poder nas mãos, porque querem coordenar, porque querem, entre aspas aqui, mandar nos outros, que não entendem a responsabilidade que estão abraçando, ou simplesmente buscam ministérios e trabalhos
com maior destaque na vida de paróquia, não para poder servir, mas para poder aparecer. Estão sim em situação de pecado, e cuidado, porque esse tipo de ganância pode nos afastar de Deus aqui dessa terra e também do céu, para que a gente entenda. E aí, alguém que não faz parte do nosso meio, que se converte há pouco tempo, ou vem para a vida de paróquia, seja ela qual for, e aí vê muito mais uma briga de ego, uma briga de quem manda mais, ou uma briga de quem aparece mais, ou de qual trabalho é melhor. Vocês acham que elas vão querer fazer parte do nosso meio? Vocês acham que vão querer somar conosco? Ou os outros, vocês acham que vão querer permanecer conosco? Não é por falta de fé, mas é por irresponsabilidade, pelo contra-testemunho daqueles que só querem saber de poder, mandar ou aparecer. E aí nós temos a terceira e última tentação, quando o demônio usa da própria palavra de Deus para poder tentar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aqui então vem a tentação do crer, do acreditar, ou em outras palavras, do amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é um mandamento que é muito caro a nós hoje em dia, porque as pessoas não se dão conta. Eu não tenho tempo de rezar. Mentira, porque passa mais de 4 horas só rolando o feed do Instagram, Facebook ou do X. Porque eu não... Mentira, é falta de prioridade, ou tentar buscar respostas em outros lugares quando Deus não nos dá. Por exemplo, ir atrás de horóscopo, atrás de leitura de cartas, búzios, e em determinadas religiões conversar com espíritos ou com determinadas entidades para poder dizer o que vai acontecer com ela. Gente, ninguém tem o poder de prever o futuro, porque depende das nossas atitudes, depende das nossas escolhas. O que vai acontecer comigo ou com você amanhã vai depender da forma e do que nós vamos escolher no dia de hoje. E não é o movimento dos astros do céu, a sua data de nascimento, que vai ditar o que vai acontecer com você. E isso é uma forma ingrata de agir com Deus. Além de demonstrar que não o amamos sobre todas as coisas e duvidamos do que Ele pode fazer na nossa vida. E aí, quando não acontece, ainda vai reclamar e vai murmurar. Mas é claro, a transformação na nossa vida só vai acontecer quando assumirmos as responsabilidades do ter, do poder e do crer. Aí sim Deus pode fazer alguma coisa, e não fingir que não tem nada acontecendo, ou fingir que somos coitadinhos, que não temos responsabilidades, porque é mentira. Eu desejo do fundo do coração para todos nós que esse tempo quaresmal seja diferente na nossa vida, que seja um tempo de conversão sincera e de transformação sincera a Deus, que não sejam 40 dias, desculpe a expressão, jogados no lixo, ou 40 dias vividos em vão, que seja realmente esse tempo de reaproximação de Deus, de conversão sincera, e que as nossas atitudes demonstrem o quão dispostos nós estamos em mudar de vida, de permitir que Deus haja também através de nós. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.